Por que existem tantas crises nos relacionamentos modernos? Vamos lá que especialistas vão responder. O que vocês acham, chat? Qual o motivo de tanta crise nos relacionamentos modernos? Eu acho que o motivo é série no Netflix. As pessoas estão assistindo série separada, é um problema. Deu um pouco, Carol. Simbora. Por que você acha que a gente tá vivendo esse momento de crise tão grande dentro das relações? É série, mano. Tô falando, é série. Inclusive, bom dia, boa tarde, pessoal do YouTube. Porque, de um lado, a gente vê as minas reclamando dos caras. Então, todas essas questões que a gente teve aí com a onda do feminismo que veio junto com a internet. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Aqui, ó. De posicionamento, de tem que fazer, não tem que fazer, bibi, bó. E do outro lado, a gente vê também os caras reclamando das minas, que a gente vê com esses movimentos que tem surgido, bibi, bó. Parece que nessa era da comunicação, nesse momento que era pra gente estar tão conectado, conversando com as redes sociais, parece que a gente desconectou. O que tá acontecendo? Eu vejo que a gente se diz mais exigente, mas a gente tá mais intransigente. Porra, que frase boa, hein? Mais intransigente. E aí tem algumas coisas que explicam esse comportamento, né? O primeiro deles é que a gente tá ficando mais fóbico nas relações. Hoje, não só a gente tá mais conectado na comunicação, como a gente tem mais controle de muitas coisas na vida. Porra, esse negócio de controle é foda. E vou falar pra vocês. Eu acho esquisitíssimo, atenção, gente que compartilha a localização do GPS do celular 24 horas por dia. Então, você quer maratonar 8 episódios de uma série, você assiste on demand. Você pediu uma coisa da China, você traqueia na Amazon até ela chegar na tua casa. Você tem diabetes, seu aplicativo do celular te mostra a sua insulina real time. Logo, a gente está tendo menos habilidade para lidar com o imponderável. E toda a relação pessoal é imponderável. Você não controla que horas a pessoa vai responder, você não controla a pergunta que você vai me fazer. Sabe o que você não controla e me mata? Isso aqui, ó. Imagina, cadê aqui, ó. Aline, eu quero te perguntar um negócio. No Zap. Aí eu mando só assim, ó. Aline, não manda pergunta. Eu fico esperando tu responder pra poder mandar a pergunta. Nossa, isso me mata. E como a gente tá controlando mais coisas, a gente tá lidando com muito menos habilidade com o não saber, com o ao vivo. Isso a gente vê muito nos jovens. Então, na nossa época, você queria ligar para um amigo, você liga na casa, atende o pai, a mãe, o irmão, você tem que puxar conversa. Hoje em dia, toda a conversa é intermediada por uma mensagem. Às vezes é um audião, mas o áudio você escuta na velocidade 2, você manda para amiga no grupo de WhatsApp e pergunta o que será que ele quis falar. Então você já cria toda uma interpretação. Ah, mas isso já rolava no passado. Não. Isso aí não é novidade, não. Isso aí das pessoas pedir feedback sobre decisões já acontecia. Antes de conversar com a pessoa. Esse o que ele quis falar também leva para um outro ponto que é a gente quer entender mais e tá se permitindo sentir menos. Então assim, onde é que isso vai dar? Não, aí eu vou discordar. Eu não acho que as pessoas estão se permitindo, querendo entender mais e se permitir sentir menos. Eu acho que as pessoas muitas vezes erram porque elas querem encontrar enigmas onde não tem enigma. Então, tipo assim, ó, a pessoa falou que, sei lá, ela não gosta de alguma coisa. Aí, ao invés da pessoa ler literalmente o que ela disse, ela fica assim, mas o que será que quis dizer? Será que não gosta por A, B e C? Essa doideira aí não entra na minha cabeça não, mano. E lá vem mais! A pessoa fica procurando enigmas onde não existem enigmas. Isso, você quer namorar ou não quer namorar? Significa que você tá me enrolando ou não tá me enrolando? E aí, a gente sempre busca o pior. Porque a gente tá vivendo num tempo que a gente tá vivendo um estado de estresse pós-traumático crônico. Muito também alimentado pelos efeitos da pandemia. E quando a gente está num efeito de estresse pós-traumático, a gente fica num modo que a neurociência chama de luta ou fuga. Que quando a gente estava lá na época das cavernas... Virou o Selbit pra ficar procurando enigma, né? Você via um vulto, tinha que correr, porque um leão ia te pegar. O que acontece quando você está nesse modo da luta ou fuga? O seu cortisol, que é o hormônio do estresse, sobe, o sangue vem para as extremidades. Então, ele circula menos no cérebro e na digestão. Aí, às vezes, você também, né, tá com uma gastrite, que o cara não ligou, dá uma palpitação, do tipo, meu Deus do céu, tá digitando, parou, o que tá acontecendo?
E nesse lugar, você tá sempre Aí o cara, calma, eu tava cagando. buscando perigo. Então, porque lá atrás, se você não tivesse atento ao perigo, você morria. O problema é que agora esse perigo real não necessariamente está acontecendo, só que a gente está treinando o nosso olhar para ler indícios de sacanagem do outro. Então, tá Exato. vendo? Tá me enrolando. Aposto que tá... Exato, é só Sherlock Holmes o tempo todo. Ó lá, ó, peraí. Não varreu a casa hoje. Isso é um sinal de que esse casamento não tá indo bem. Precisamos conversar? Precisamos conversar? É isso, mano. saindo com outra mulher. Ah, ela é interesseira. E as pessoas não querem ser felizes, elas querem ter razão. E aí elas começam a operar no viés de confirmação, que é, eu busco indícios para provar que a minha hipótese está certa, que é ninguém quer nada com nada. É. E aí a gente chega numa terceira camada, que a gente estava falando até antes de começar a gravar, que é a dor de uma pessoa alimenta a outra. Nada conecta tanto as pessoas quanto falar mal de alguém junto. A gente aprendeu isso na escola, principalmente as mulheres são socializadas. Coisa de Red Pill, né? Me ofereceu breja. Essa mulher não presta. Através da fofoca. Então você começa a fazer amizade falando mal da outra menina. E aí você junta a sua dor de amor com a dor da amiga, com a dor que você viu do barraco da Shakira, e começa esse eco de nenhum homem presta. Outro dia eu tenho Não tem homem pra mim no Brasil. alguns cursos e eu faço grupos de terapia com as alunas. E uma delas chegou toda feliz falando, conheci um cara legal e a gente tá se dando super bem e a coisa tá fluindo e essa semana eu vou conhecer os pais dele. E as outras assim, cuidado, hein? Isso pode ser love bombing. O que é love bombing? Não consigo ler nada. Fala português, alienígena, filha da puta. Se você não tá muito centrada, você começa a achar, será? Será que o cara é carente? Será? Então, a gente tá perdido porque tentando cuidar umas das outras ou uns dos outros, a gente tá sempre achando que o outro vai sacanear a gente. E acho que também tem um outro ponto que eu bato muito no canal, é a gente espera uma coerência das pessoas que não existe. O Eric Fromm, que é um psicanalista que eu adoro e cito muito, ele fala Eric que a gente Fromm. usa uma lógica aristotélica, então você é A ou B. Então, ou você quer namorar ou não quer. Ou você responde rápido ou tá me enrolando. Exatamente. E as pessoas são A e B. A gente tem que ter uma lógica mais oriental. E no primeiro momento onde esses Eric from Mossoró, Rio Grande do Norte. Nada a ver essa porra. Ah, me pegou. padrão se quebra, você já acha que a história tá desandando. Só que as coisas não são sobre você. Às vezes a pessoa desmarcou o jantar porque ela não tá num dia legal. Porque ela tem que resolver um problema com o filho. Gente, eu era assim, ó. Eu solteiro. O flerte na DM do Instagram. Pô, vamos marcar um lanche? Eu falava, vamos. E nunca mais. Por quê? Porque eu tava num momento que eu ficava assim, mano, eu tô pobre liso, né? Não vai adiantar eu ficar marcando coisa. Então eu vou ser legal, vou falar assim, vamos marcar. Eu mandava, vamos marcar. E nunca mais tocava no assunto. Se a pessoa podia pensar, nossa, ele não tá mais tão interessado. Eu não tava interessado em nada. E a gente não tá lidando com isso. Então, qualquer frustração, a gente lê como decepção. E aí tá ficando muito difícil. Acho muito engraçado essa questão do Nem toda frustração é decepção. Boa, hein? love bombing. Que acho que ela... Eu nunca tinha ouvido falar desse termo love bombing. Você já tinha ouvido falar disso aí, chat? Love bombing? Eu não tinha, não. Chocoghost? A realidade. Ai, não tenho dinheiro. Não vou fazer isso, não. sintetiza muito bem uma questão do momento que a gente vive, que é essa questão analítica de tudo, né? Tudo tem um nome, uma causa, um porquê. Então, às vezes, você tá quase sendo analisado numa relação que você, tipo, não liguei porque, mano, Não sei eu tava por quê. ocupado, né? Eu tava lavando Exatamente. louça, ou fiquei cansado, ou tava com meus amigos e, pô, ou fui viajar. Às vezes tem a gente precisa estar tão analítico, né? E às vezes não tem uma coisa que é, tipo, muito vivida, né? Acho que é muito louco, né? O quanto uma coisa que era menos corrida anos atrás, e a gente tinha menos talvez essa ansiedade da nossa geração, e hoje ela precisa ser muito
clara, né? Ah, então isso é isso, ou isso é isso, ou isso é isso. E antes a gente tinha até um sentimento do, tô saindo e tô vendo no que vai dar, né? Exatamente. E ó, eu vi, aí de novo, como alguém que vem do lugar gospel, eu vi isso acontecer. O nome disso no mundo gospel é responsabilidade afetiva. Meter esse louco. Eu lembro quando isso surgiu que eu fiquei, mano, isso tá errado. Qual é a premissa da responsabilidade afetiva? É que você não deve se relacionar com ninguém que você não tenha a pretensão presente de que aquilo se torne um relacionamento sério. Então, assim, ó, se eu tô falando com você, é porque eu já tenho a pretensão de que nós estaremos casados juntinhos numa cama, tendo filhos. É isso. Se não for isso, não. Libera ela, você tá roubando tempo, você tá ocupando espaço do amor da vida dela. É isso. Eu acho isso um absurdo, porque a gente não tem bola de cristal. Eu não sei como a outra pessoa é, eu não sei como é que é a vida dela, eu não sei como é que é a família dela. Como é que eu vou ficar nessa de temos que pensar agora no futuro juntos a partir de agora? Mas eu vi isso rolar, esse papo do relacionamento aí da responsabilidade afetiva e ainda tá por aí, tá? Então, pra mim, responsabilidade afetiva é você tem que ter com você mesmo, querido. Com o outro, que história é essa, mano? Você coloca um peso numa coisa que era pra ser leve. E daí, até falando de gerações, tinha aquela frase de vó que você precisa de 1 quilo de sal pra conhecer alguém, que é, você vai pondo sal aos pouquinhos. E eu vejo como a gente é incoerente. Saiu agora no fim de 2023 uma pesquisa do Bumble, que é um aplicativo de Leram o Pequeno Príncipe de forma errada, total, né? relacionamento, sobre tendências pro amor 2024. E uma delas é, as pessoas querem intimidade emocional. Olha o nome aí, ó. Defraudação emocional, exatamente. Era esse o nome. Pro amor 2024. E uma delas é, as pessoas querem intimidade emocional. Eu trouxe essa pesquisa aqui. E não é eu acho uma loucura, porque assim, você quer intimidade emocional, mas você tá dando tempo pra intimidade emocional acontecer? Porque elas querem intimidade Exato. emocional no primeiro date. Aqui, ó. É uma pesquisa do Bumble, que eu acho que mais de Olha o termo, intimidade emocional. Caralho, mano, a gente se conhece há pouco tempo. Que história é essa? O que você quer? Eu tenho traumas. Que é isso, gente? 1/3 das pessoas entrevistadas, 36%, elas acreditam que a intimidade emocional é mais importante do que o sexo. Exatamente. Ai. Olha que tristeza, gente. Olha que tristeza. Você tá conhecendo alguém. O que você quer? Na minha cabeça, a gente queria o quê? Minha nossa, não sou moça! Não, eu quero intimidade emocional. Ai, que tristeza. Só que qual que você faz primeiro, né? E assim, a intimidade emocional, mesmo que você não faça o sexo antes, precisa de um tempo, de qualidade, precisa de silêncio. Só que a gente tá numa sociedade tão performática que você vai no encontro. Madeirada firme. Droga, eu ri. E aí você já stalkeou a pessoa. Então eu vou vestir aqui, ó, vim de verde, porque eu sei que ele também gosta de verde, então já tem aqui uma conexão. Aí eu vou falar sobre o fliperama, porque eu já vi que no cenário tem. Então eu vou tentando acertar. Vou falar uma coisa pra vocês. Uma vez, olha que história maravilhosa. Atenção! Uma mina se identificou muito comigo. Naquele momento ela teve certeza de que eu era um cara maneiro. Por quê? Porque eu compartilhei com ela, pelo Facebook na época, uma música que eu falei assim, olha que música massa. Na verdade era um clipe no YouTube. Olha que clipe massa. E era um cantor que ela gostava muito, que era o Justin Timberlake. Lembra do Timberlake na música Mirrors? E na cabeça dela, porra, ele compartilhou comigo um cantor que eu gosto muito. E porra, isso aqui é um indício que esse cara é massa e que nós temos uma conexão. Corta pra realidade. Por que eu compartilhei? Porque eu achei a música boa e aquela música foi a música do ano naquele ano. Eu fui tocado a curtir aquilo pelos charts do negócio, tá ligado? Ela é a música mais tocada, não teve um fator espiritual maluco, tá ligado? Então assim, a gente muito mais se engana do que qualquer outra coisa, né, bicho? Você tá falando, eu já tô pensando como Eu mando música pra todo mundo o tempo todo. Eu também fazia isso. eu posso conectar, ao invés de só estar com as pessoas. A intimidade acontece isso no tempo, no ir ficando, no fazer atividade juntos. Inclusive, gente, eu me protegi assim, sabia? Eu ficava pensando assim, mano, se eu ficar mandando aqui umas paradas pra essa mina, de repente ela vai falar assim, ó, olha, ele tá tão na minha que olha o que ele manda pra mim. Então, pra me proteger muitas vezes, eu falava, mano, isso aqui eu tô mandando pra todo mundo. Porque se meter essa loucura de, olha só como ele estava tão na minha, olha as coisas que ele mandava, eu vou falar, mano, eu mandava isso pra todo mundo. E de fato eu mandava pra todo mundo.
meme, música, manda todo mundo. Tem nada de especial nisso, tá? No meu caso, especial pra mim é estar presente na minha vida, tá ligado? Mas, manda meme só pra mim. Gente, para com isso, vocês têm 15 anos? Que porra é essa? Nos silêncios. Eu mando meme de trabalhador lá do Melted pra todo mundo que eu considero trabalhador. Eu brinco que as pessoas estão saindo dos amores nos trailers. Então, assim, um dia, 2 dias, o segundo encontro não foi legal, você fala, quer saber? Vou ficar em casa. Tudo bem, você não precisa estar com alguém só pra ocupar seu tempo, mas cobrar do outro que todo encontro seja incrível é muito cruel com a pessoa e com você. Porque se Também você cobra acho. do outro, você também acha que ele tá te avaliando assim. E aí você vai estar sempre num palco dos solteiros Got Talent, que você tem 30 segundos pra arrasar, e não vai estar sendo você. Isso que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com a Carol Tchoukian. Pra você assistir o episódio completo. Olha aí, muito bom, gostei. A gente fica debatendo essas coisas aqui, ó, piriri pororó. Só sucesso. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. Solteiros Got Talent, é um bom nome, né? Ixi, obrigado.